Segundo Reis, capítulo 5, lá no Velho Testamento. Vamos ver o que Deus tem hoje. Diz assim, pode ficar tocando só um pouquinho aí, viu? Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Por quê? Por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. E ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. Nós vamos lá para o versículo 14 agora. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito. Ficou completamente curado. Sua carne ficou firme, sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Amém. Amém. Obrigado, Juninho. Deus abençoe todos aí. Quero trazer uma palavra assim de posicionamento da igreja. Uma palavra de ativação. Uma palavra que venha falar da postura que a igreja deve ter. Como igreja, não só agora no século 21, mas desde que foi fundada. Na verdade, não só como igreja, como povo de Deus. Então eu queria que você prestasse bastante atenção e dominasse aí o desejo de banheiro, o desejo de outras coisas, porque tudo aqui é muito direcionado por Deus. Você não precisa de muito culto. Nossa vida ela é resolvida muitas vezes numa palavra. O mundo espiritual é muito rápido e poderoso. Nós oramos porque a oração nos mantém em comunhão e em comunicação com Deus. Nós jejuamos porque isso nos dá força contra potestades, principados e demônios de um nível mais alto. Nós adoramos porque isso nos faz comunicar sensivelmente, emocionalmente com Deus. A música na igreja não é uma música mecânica. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita no meio dos louvores de Israel, da igreja. Aqui não é música comum, que é música do céu, que cura, que liberta, que santifica, que traz comunhão. Então, nós fazemos isso para manter viva essa chama da presença de Deus em nós. Mas a nossa vida, às vezes, é resolvida numa palavra. Você não precisa de 10 milhões de palavras. Você ouve falar porque a palavra te edifica. Mas posicionamento, revelação, entendimento, e às vezes a libertação de algo que esteja preso na tua vida, ou prendendo a tua vida, é num momento como esse. Então nós temos salinha de criança, nós temos uma cafeteria ali para tomar café, tomar água, comer um negócio, antes do culto e depois da palavra. Porque dê uma atenção ao que Deus quer com a tua vida hoje. Essa palavra aqui, ela é em linhas gerais, mas o Espírito Santo fala no particular de cada um. Ninguém do povo de Deus é esquecido. Ninguém que entende que precisa de Deus, ele pode pensar que a bênção é para o pastor, a bênção é para o líder, a bênção é para... Não, a promessa é para todo o povo de Deus, é igual. E aí vai da recepção. Ninguém aqui tem um problema mais profundo que o outro. São diferentes problemas dentro do nível que cada um pode suportar. Não tem problema na área financeira, outro na área da saúde, outro na área emocional, outro para. Uns têm tudo isso junto. Mas a Bíblia garante que essa prova não virá mais forte do que você pode suportar, desde que você esteja em Deus. Então quero que o Espírito Santo desperte você, para que você entenda qual é o teu papel como igreja.
E nós estamos ouvindo coisas aqui que estão abrindo a nossa mente e que está levando pessoas a serem abençoadas de uma forma muito poderosa. E para isso eu peguei esse texto e vou pregar sob a luz desse tema aí, ó. O incontrolável amor de Deus pelos perdidos. Então o texto que nós lemos lá no Velho Testamento, muito conhecido, que fala que Naamã, que era o capitão do exército sírio, a mesma Síria hoje destruída pela guerra, já era inimigo do povo de Deus naquela época já. Só que aqui eles ganhavam a guerra de Israel. Nas várias incursões que o exército sírio fazia no território de Israel, eles estavam ganhando a guerra. Por quê? Porque o povo de Deus estava em desobediência. Porque o povo de Deus não queria fazer tudo isso que eu falei. O povo de Deus não queria orar, o povo de Deus não queria respeitar os profetas, o povo de Deus não queria fazer a sua parte. Então, por isso, Deus deixava que as fronteiras ficassem desguarnecidas e os inimigos invadiam. E numa dessas invasões, o exército sírio tomava as economias, tomava os grãos, os animais, muitas vezes matavam o povo de Deus e levavam escravos. E numa dessas incursões eles levam, nós lemos isso, uma menina. E esse capitão Naamã, comandante do exército sírio, levou essa menina para a casa dele e deixou ela trabalhando como empregada da mulher dele. Aqui, você é empregada, não ganha nada, é empregada. É escrava, é empregada, vai servir minha casa, vai ser ajudante da minha mulher aqui. E isso está acontecendo. E esse homem poderoso, esse homem que venceu várias batalhas, mas quando ele chegava em casa, ele tinha um problema. Quando ele chegava em casa, quando ele tirava a farda dele, quando ele tirava a armadura, a roupa dele, ele tinha uma doença de pele, que era a lepra, que era uma das piores doenças na época, porque não tinha cura. E a lepra come a carne, a lepra corrói, a lepra come a pessoa e deixa um pedacinho de pessoa. Então, além de que, quem tinha lepra não tinha vida social. Quem tinha lepra era rejeitado. Quem tinha lepra não podia ir num culto. Quem tinha lepra não podia ir numa festa, porque ele era excluído da sociedade. Então veja que provavelmente aquele homem, ele escondia isso. Tanto é que foi revelado isso dentro da casa dele, talvez com um capacete, com a armadura, ele cobria as partes do corpo onde estavam tomadas por essa enfermidade. Então ele era um vencedor, mas quando ele chegava em casa ele era um perdedor, estava morrendo. Porém lá, quando ele tira algumas partes dessa armadura e a doença, o problemaço dele era revelado, essa empregada fala assim, olha, se o meu patrão fosse lá em Israel, lá na igreja, lá no povo de Deus, no meu povo, tem um profetaço lá chamado Pastor Gilmar, que tem um profeta lá chamado Eliseu. Se ele for lá, só para você acordar, viu, irmão? Ele vai lá, ele vai ser curado. Porque lá é normal isso. Nós estamos em guerra, nós estamos perdendo a guerra. Mas a glória de Deus ainda ela é real na vida de alguns homens de Deus que são remanescentes e que são canais de Deus de bênção. E ele vai, e a história todo mundo conhece. Ele vai, ele fala com esse profeta, ele fala, dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele mergulha 7 vezes e ele sai totalmente curado. Pele de bebê, ele sai com a pele novinha assim, ó. E aí ele vai atrás do profeta para presenteá-lo, para agradecer. Eu quero assim mostrar algumas coisas nesse texto que encaixe dentro da nossa praticidade de vida aqui. E a primeira coisa que eu quero falar é que na primeira aplicação dessa palavra, quero dizer que o poder de Deus para curar qualquer pessoa. Como é que pode Deus? Que esse cara é inimigo, que esse cara está batendo no povo de Deus e Deus cura ele. Então a primeira coisa que nós temos que ver, o incontrolável amor de Deus pelos perdidos. A primeira aplicação, a cura dele, o poder de Deus que alcança curar pessoas que não tem nada a ver. Isso já capacita a igreja a entender que Deus não faz milagre só aqui. A entender que você pode orar por qualquer pessoa, de qualquer religião, ainda que seja um inimigo. Baseado nessa palavra, o poder de Deus, ele quer alcançar pessoas. Então, na primeira aplicação é assim, ó, poder. Eu não quero falar do poder sobrenatural de Deus. Porque se Deus falou, acabou, irmão. Se Deus falou com a igreja vai ter que ser daquele jeito. Se Deus falar com o inimigo, ai dele se ele não obedecer.
Deus pode fazer qualquer coisa, mas muitas vezes nós não vivemos o que Deus tem para nós, porque a nossa postura está errada. Então esses textos clareiam isso para nós. Isso faz a igreja ser solta, isso faz a igreja avançar. E Deus vai lá e cura uma pessoa que, não vamos curar esse cara, ele mata crente. Ele fala mal de crente. Ele faz perseguição na igreja. É esse cara que foi curado. E numa segunda aplicação, o poder de Deus para salvar qualquer um. Porque ele não foi só curado, ele saiu convertido. Ele não foi só curado de uma doença incurável na época e até hoje, porque a lepra não tem cura. Ele foi curado e ele foi convertido embora. Porque ele vai pegar um montão de terra no final e ele enche as mulas, os cavalos dele com terra no final lá. Porque ele volta para dar um presente para o profeta. Embora o profeta não queira, fala, não, eu recebi de graça, eu dou de graça. Não é ocasião para ganhar isso agora. E ele fala, olha, ele fala assim, ó, dá para você orar ao teu Deus e ele me perdoar? Que eu vou voltar para minha terra e o meu rei, o meu patrão, o meu senhor, ele é pagão. E ele serve a outro Deus e eu tenho que ir junto no templo com ele. E quando eu entrar lá, você pede ao teu Deus para perdoar, porque agora eu quero servir o Deus de Israel. E ele leva a terra e vai embora. Ele leva a terra, sabe por quê? Porque naquela época era comum se fazer altares de adoração. E o entendimento era que essa terra que é consagrada a Deus, Canaã, essa terra que é santificada pela presença de Deus, ela é uma terra sagrada. Então eles faziam com terra e com pedras, levantavam altares comuns e faziam aquela adoração. Então ele leva um montão de terra e ele tem um altarzinho lá no fundo da casa dele, com pedras, e ele é agora não só um homem curado, mas ele é um homem convertido, porque isso aqui é verdade. Nosso Deus tem um amor incontrolável pelos perdidos. Então aqui para nós, Naamã representa povos pagãos. Naamã para nós aqui agora representa pessoas perdidas. Naamã para nós aqui representa aquela pessoa que você olha e fala, esse aí nunca vai ser crente. Esse aí nunca vai batizar. Isso nunca vai entrar no céu. Engano teu. Porque embora nós não compreendamos como Deus faz, mas Ele tem um amor que é incontrolável por qualquer pessoa perdida. Isso está na Bíblia inteira. Nós vamos ver já no estabelecimento da igreja, a igreja novinha, Jesus, a igreja cheira nova. A igreja acabou de ser fundada, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E Pedro está lá em Jope, lá numa cidade marítima, ali no Mediterrâneo. E Jesus fala com ele. E dá uma visão para ele que agora o animal imundo também é aceito, pode comer. Mas Deus estava falando para ele aqui, para mim não tem imundícia, não. Para mim eu dou oportunidade para todo mundo. E ele entende que ele tem que ir até a cidade de Cesareia e falar com o centurião romano, outro pagão. Centurião romano, que vem de descendência pagã, que vem de descendente de linhagem. O Império Romano era pagão, adorava qualquer Deus. É Deus sol, é Deus pedra, é Deus de prostituição, de bebida, de cachaça, qualquer coisa. Ele fazia isso. E Deus manda Pedro ir lá na casa do centurião Cornélio, a mesma coisa. Que Pedro não está entendendo nada, né? Ele chegou lá todo cheio de religiosidade e tal. Eu fiquei, mas por que vocês estão me chamando? Não, porque é assim. E começou a falar. E o Espírito Santo batizou todo mundo lá. E Pedro falou, mas não é que Deus ama eles? A Bíblia está cheia disso. Nabucodonosor, no capítulo 4, no 3 ele já baixou a bola. Porque quando ele faz a estátua, aqueles 3 lá que são jogados na fornalha, e ele vê o quarto homem, ele vê Deus, ele já testifica, o Deus de Israel é o único Deus da terra. No capítulo 4 ele pisa na bola. Porque ele tem um sonho, Samuel interpreta o sonho dele e mostra para ele, o rei, essa árvore aí simboliza o Senhor, que hoje é grande, que dá muitos frutos, que aninha os animais, mas toma cuidado, porque se o Senhor não controlar o teu orgulho, a tua soberba aí, você vai ser cortado e vai cair. E a Bíblia fala que passou 1 ano, e ele esqueceu disso. E aí um dia ele chega, o grande Nabucodonosor, olha para toda a Babilônia, dos jardins suspensos, né? Ele deve ter visto aquela obra-prima, por aquela arquitetura, aquela engenharia maravilhosa, e fala assim, eis aí a grande Babilônia que eu construí com o meu poder. Uau! Passado, hein? Imediatamente um anjo desceu do céu, passou de ti o reino, virou bicho. E ficou 7 anos comendo capim com as unhas grandes.
cabeludo, totalmente lá, humilhado. E sabe quando ele volta? Igual o filho pródigo, quando ele levanta os olhos para o céu e fala assim: eu pequei contra Deus. Deus é o Altíssimo. Esse capítulo é o único capítulo da Bíblia escrito por alguém que não é do povo de Deus. O próprio Nabucodonosor escreveu esse testemunho e foi canonizado na Bíblia. Sabe por quê? Por causa do amor de Deus pelos perdidos. Nós vamos lá para Apocalipse e lá vai estar escrito assim: no final estarão salvos diante do trono de Deus povos de todas as línguas, raças, tribos e nações. Então, como igreja, irmão, nós temos que entender isso claramente, que a partir do momento que nós somos salvos, nós temos que ser canais de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas. E para Deus, isso não tem limite. Poderia citar muitas outras pessoas, mas sabe o que mais me chama a atenção mesmo? Falando de pessoas que se converteram, Deus que fez o milagre, batizou, curou, humilhou, mostrou que Ele é Deus. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto que nós lemos é que Deus pegar um capitão assim, fazer ele chorar, fazer ele se humilhar. A ferramenta que Ele usa, a forma que Deus usou para que tudo isso acontecesse. Sabe quem? Uma empregada, que nem nome tem. Uma escrava, que é escrava, que é serva da mulher, do comandante do exército, não dá nem para entender. Não é nada, não é ninguém, mas era alguém que sabia a posição dela como serva de Deus. E através da palavra dela, da direção dela, através do sacrifício, do esforço dela, Deus faz esse grande milagre de conversão na vida desse homem. Então eu acredito que isso aqui nos ensina. Então a primeira coisa que eu aprendo com essa palavra aqui é que trabalhar para Deus, irmão, não é para quem tem competência, é para quem quer. Boa? Pode repetir ou não? Trabalhar para Deus é para quem quer e não para quem acha que precisa de capacidade. Quero que você visualize o texto que nós estamos caminhando sobre ele. Um cara mais poderoso, abaixo apenas do rei da Síria, que se humilha diante de Deus, porque uma empregadinha sem nome falou de Deus para ele, né? Eu já falei de Jesus, de Deus para ele. Que ligou ele numa igreja, que ligou ele na referência nacional, que naquela ocasião era Eliseu, e tudo isso se fez. Vou fazer uma pergunta: se você fosse abrir uma empresa, você contrataria boas pessoas ou qualquer pessoa para inaugurar a tua empresa? Se você vai abrir uma empresa no teu ramo ou qualquer coisa que você tem o sonho de ser, na tua vida profissional, você procuraria pessoas capacitadas, gabaritadas, profissionais para isso? Você pegava, dá uma chance aí para mim, que não sabe nem o que fez. Quem você pegaria? É claro que ia pegar os melhores, né? Agora você imagina Jesus quando ele funda a igreja. Que os bons estão tudo lá no templo. Que os bons estão nos altares, nos palanques, pregando. Ele vai lá no mar e chama a gente que nem na igreja estava indo. Chama a gente que não tinha nem estudo. Que lá em Atos nós vamos ver que quando eles estão sendo julgados pelo Sinédrio, que eram 72 cadeiras dos juízes de Israel, que mandava politicamente, junto com o Império Romano, eles estão sendo julgados porque estão falando em nome de Jesus e as coisas estão acontecendo e está ocorrendo um alvoroço na sociedade. E eles vão falar assim: mas como que esse Pedro, esse João, esse Tiago, como que eles fazem isso? Eles são analfabetos. Está aí na tua Bíblia. Eles são iletrados. Exatamente por isso que eu estou falando. Porque se faz a obra de Deus é com vontade, com fé e com dedicação, e não com capacidade. Bom, a nossa capacidade vem de Deus. É óbvio que a gente tem que estudar, é óbvio que tem que orar, é óbvio que tem que todos os dias estar em comunhão ativa e profunda, de qualidade com Deus. Mas em momento algum, você pode pensar que é pela tua capacidade. Porque aqui ninguém cura ninguém. Porque aqui ninguém salva ninguém.
somos apenas uma empregadinha sem nome, mas que conseguimos trazer o céu na terra e milagres acontecem onde nós acreditamos. Ninguém vai se justificar naquele dia por não fazer a obra de Deus, tentando colocar lá uma defesa de que eu não tinha capacidade igual o pastor. Ninguém. Porque ninguém nasceu líder aqui. Ninguém nasceu pastor aqui. Ninguém nem nasceu crente. Tudo depende do teu entendimento em que o nosso Deus nos usa para alcançar e para salvar pessoas. Eu aqui? Podia falar de tanta gente aqui. Aqui. Isso aqui, o meu maior medo era isso aqui, ó. Eu falar? Mas tinha que beber muito. Nem a bebida, eu tinha que ir um nível mais alto. Para falar com alguém. Para olhar nos olhos de alguém, para fazer uma apresentação, trazer uma palavra, falar qualquer coisa. Eu não. Além do que, a minha vida levava um curso completamente contrário disso aqui. Mas um dia, pelo amor dele aos perdidos como eu era, ele me deu uma chance. E a única coisa que eu fiz foi agarrar com todas as minhas forças e fiz um pacto com Deus. Até a última batida do meu coração, eu vou te servir. Eu sei que eu não tenho capacidade para isso, mas eu entendo que a minha capacidade vem do Deus que criou os céus e a terra. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto, onde houve uma cura e uma conversão, é que Deus usou alguém que não era ninguém. O que será que Deus quer? Por que não põe um nome? Por que ele não falou lá que era um filho de um sacerdote? Por que ele não falou lá que era alguém que sabia muito da Torá? Alguém que tinha andado com o profeta? Não, uma empregada falou. Então são esses detalhes nas entrelinhas que podem mudar a tua vida, irmão. Às vezes numa palavra assim, Deus te coloca na posição que Ele quer. Não desmerece o que Deus tem na tua vida e não desmerece você. Até porque ninguém é muito bom aqui, não. Nós somos totalmente dependentes de Deus. A palavra de Deus diz que o homem se vende até por um pedaço de pão. Então nós temos que cuidar da nossa vida todo dia. Porque se não for pela misericórdia de Deus, a gente não volta aqui domingo que vem. Mas nunca, nunca deixe os teus ouvidos ouvir o que o diabo tenta te dizer. Não, vai trabalhar, cuida da tua família e negligencie as coisas de Deus. Que as pessoas que passam no nosso caminho todos os dias, Deus ama essas pessoas. E se nós começarmos a olhar para isso, nós seremos um poder nas mãos de Deus aqui. Porque esse é um dos maiores propósitos da igreja, existir num lugar. Primeira coisa é isso. Ninguém vai se justificar naquele dia diante de Deus por achar que não tem capacidade. Segunda coisa, a fidelidade à nossa posição nos promove. Olha que legal. Quando você é fiel à posição que você tem na presença de Deus, isso te promove. Então, às vezes a pessoa quer crescer, Deus ele dá essa escada, Deus dá esse caminho para a gente crescer. Te pergunto, quem era Israel aqui nesse momento? Quem era Israel aqui? Israel era o povo de Deus. A quem Deus faz a promessa? Qual povo que Deus escolheu para fazer todas as promessas e para ser conhecido no mundo inteiro? Para Israel. E dentre as promessas que Deus faz para Israel, Ele faz promessa de bênção ou promessas de coisas ruins? Deus, quando Ele promete as coisas para Israel, ele coloca Israel como escravo ou Ele coloca Israel como cabeça? Os prognósticos lá de Moisés, dos profetas, dos patriarcas e depois dos apóstolos, para a igreja, para o povo de Deus, é coisa boa ou coisa ruim? É miséria ou é prosperidade? É para estar por cima ou por baixo? É por cabeça ou por cauda? É claro que é coisa boa. Mas por que isso não está acontecendo agora? Por causa da desobediência do povo. Então agora, mesmo assim, quando o povo não está desfrutando de prosperidade, quando o povo não está desfrutando de vitória, mesmo assim, Deus ainda está usando o povo dele. A promessa é para Israel, mas agora Deus está beneficiando o povo inimigo. Sabe que a revelação que Deus me deu aqui? Que tem gente que nunca vai ser ninguém na presença de Deus, porque não sabe agir quando está na inferioridade, cara.
que pessoas não sairão do lugar, porque elas colocaram na vida delas que elas só vão agir quando elas estiverem bem. Você imagina essa empregada que ela está falando, não, eu não vou. Eu sou empregada, eu não vou falar. Se eu encaminhar ele lá para a igreja, eles vão orar lá, ele vai curar. Eu não quero nem saber do meu patrão. Ele me pegou à força. Ele me trouxe para cá amarrada, ele não me paga, eu sou empregada. Inferioridade. Eu acho que isso aqui me ensina demais, viu? Algumas pessoas não poderão sair do lugar, porque não entendem que elas podem ser usadas quando elas estão abaixo da linha da prosperidade. Isso aqui é assim, aquela pessoa que é formada em faculdade, sabe? E não quer trabalhar. Ou então eu fico pensando assim, não, só se eu realmente trabalhar na minha área. Aí eu vou querer. A pessoa não tem humildade suficiente para sentar ali na porta, para pegar um serviço mais simples. Eu estava fazendo a minha casa, tempo atrás, e apareceu um pedreiro lá, já tinha um pedreiro, uns dois lá, e apareceu um, ele, bem humilde, ele falou, senhor Ronaldo, o senhor me dá uma oportunidade? Eu sou o melhor pedreiro daqui, ó. Só que já faz tempo que eu não consigo serviço, eu estou precisando de dinheiro. Qualquer coisa que você me der para fazer, deixa eu mostrar para você o meu talento. Ele falou assim, vem aqui na casa que eu assentei porcelanato, que eu assentei piso. Deixa eu te mostrar. Eu fui com ele e realmente serviço espetacular. Ele falou assim, você paga qualquer coisa para mim, que eu estou precisando. Eu falei, não, vamos chegar num acordo. Também não é justo pagar qualquer coisa. Enfim, eu peguei ele, começou fazendo calçada. E ele ficou até o fim da minha casa. Da obra na minha casa, ele pegou do vizinho, pegou do cara da frente, fez a rua e depois acertou num contrato mais umas 5 casas inteiras para fazer lá. Sabe o que nos ensina? Você pode ser bom, mas às vezes você precisa agir na inferioridade. Sabe o pastor que não quer ficar na porta? O líder, isso aí você pode levar para qualquer área na tua vida. Porque aqui nós vemos uma menina escrava, empregada, que foi o canal de Deus, para que uma vida fosse salva, e quem sabe até uma família inteira. Então nós aprendemos que para Deus usar, nós não precisamos estar no topo. Que para Deus usar, talvez Ele possa te usar hoje como você está. Que nós temos essa base bíblica aqui, que ninguém vai poder se defender. Não, eu às vezes não é nem batizado. E Deus pode usar para falar com alguém, para orar por alguém, para dar uma direção na vida de alguém. Então não espere um momento oportuno, ou um momento que segundo a nossa ótica nós vamos estar bom. Eu acredito que esse momento talvez nunca chegue. Porque se nós acharmos que nós estamos muito bom, nós podemos deixar o orgulho dominar a nossa vida. E aí nós vamos perder o mais importante, o Espírito Santo. Já vi muito pastor perder unção. Principalmente na hora da música, muitos adoradores, muita gente grande que achou que agora era com ele. Agora eu cheguei no topo, agora. Foi o cantor de um CD só. O cantor de uma música só. Justamente. Porque a nossa vida passa por altos e baixos. Mas o nosso Deus pode nos usar até quando nós estamos no baixo. Para Deus, mais importante, você está numa posição de humildade, mas com poder de influência, do que você está sentado na cadeira principal, achando que é por tua conta. Então entenda isso. E outra, talvez não seja a tua hora ainda. Você que tem estudo, você que tem aspirações não só ministeriais, mas profissionais, talvez não é hora ainda. Talvez não é hora de ganhar dinheiro ainda. Talvez não é hora de ser o principal lá no serviço. Talvez não seja a hora de ser honrado como você imagina que quer e precisa até. Mas mesmo assim você pode estar sendo usado por Deus, porque Deus pode usar alguém nessa linha abaixo do comum. Então toma posse disso daí.
Às vezes a pessoa já quer, não, eu quero ganhar tanto. E se ele não ganha tanto, ele não funciona do jeito que Deus pode usá-lo. Nosso Deus não precisa disso. Amém? Eu me encaixo muito nesse texto aqui. Porque tudo para mim é difícil. Eu não venho de família crente. A escolha religiosa da minha família foi completamente o contrário. Nunca ninguém me levou para a igreja, criança. Os meus pais não eram crentes, pelo contrário. Você sabe do meu testemunho. A minha mãe me levava para o centro de macumba. Toda sexta-feira. Cada dia numa casa. De um parente, de um conhecido. Eu cresci nisso. Eu nunca aprendi a Bíblia. Eu nunca fui convidado, as minhas amizades, eu nunca conheci um crente. Até os 18, 19, eu nunca conheci um crente. O mais perto de crente que eu cheguei, quando eu ia jogar bola, tinha um campo, tinha uma Assembleia de Deus lá na ponta. Eles ficavam lá e a gente ficava aqui. Eu não tive essa dinâmica. Eu não nasci em berço evangélico. Na minha escola, no que eu fiz na vida, não tinha crente, não tinha nenhuma possibilidade de eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. Minha vida era para outro lado. E eu nem queria, porque eu não sabia que isso existia. Mas tão logo, por causa disso aqui, do amor de Deus por um polícia drogado, hoje eu posso dizer, não existe limite para o nosso Deus operar. Não existe situações que possam prender o incontrolável amor de Deus por alguém perdido, sabe? E mesmo depois na igreja, depois que, sei lá como, e o Gilmar não acreditava, falando, nossa, mas você está na igreja, larga a mão disso, você ficou louco, vamos. O Gilmar foi dentro da igreja chamar eu para desviar. Falou, nem comecei. Ele foi lá, mentira, ora por mim, vamos jogar bola. Eu fazendo um monte de coisa. Eu falei, não, eu não vou sair daqui. Chega de apanhar. Chega de perder. Não tinha discipulado. Mesmo na igreja, aprendi assim, a duras penas. Não tinha hoje esse negócio que você aceita Jesus, vai na minha célula, o líder dá comida na boca, igual o passarinho. O líder faz discipulado. Cuida, abençoa, ora, cuida como um bebê. Que é nada, nós sentamos Jesus aqui e parecia que os outros queriam derrubar a gente. Se eu não tinha oportunidade de contar uma bênção, a igreja era terrível, irmão. É assim, eu estava lutando para ficar ali, porque eu sabia que se eu saísse lá fora eu morria. Não tinha cuidado nenhum. Para o pastor visitar. Nunca visitou. Para ir alguém na casa, não. E por quê? Porque por causa do jeito de se fazer igreja. Deus, Ele guardou a pessoa, me levou para a igreja, mas não sabia cuidar. Não sabia cuidar da área sexual, emocional, espiritual. Nunca ninguém falou, leia esse livro. Como a gente faz hoje aqui, mando prontinho para você. Lê isso aqui. Faz. Eu não gosto de ler. Eu não quero ler, tenho preguiça de ler. Pô, hoje é tudo cuidado. Eu estou aqui, eu posso dizer para você, se você quiser dar certo qualquer vida, vai dar certo, porque Deus quer. Dá certo, irmão. Isso te promove. Se você entender quem é você na presença de Deus, isso vai te promover. Não pensa que Deus se esqueceu de você. E Deus está falando ao meu coração aqui. Ainda não é hora para entrar o dinheiro. É hora de você agir na inferioridade, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E terceiro e último, falei que Deus não precisa de capacidade humana para usar ninguém. Ele usa até alguém que não tem nome. Segunda coisa que eu falei é que Deus não precisa da nossa habilidade e não precisa que nós entendamos a nossa posição nele, porque o entendimento de quem nós somos como igreja de Cristo vai nos promover no tempo certo, na mexida certa, nas decisões corretas. E a última coisa que eu quero falar, Deus não fica na mão
de ninguém. Porque às vezes a pessoa não quer, né? Alguns pensam, só quando eu tiver alguma coisa eu vou falar. Só quando Deus fizer isso aqui, eu vou fazer. Só. E a vida passa. E a pessoa não sai do lugar. Mesmo sendo abençoado, mesmo estando num ambiente assim favorável à bênção, a pessoa não quer. Então a última coisa é, Deus não fica na mão de ninguém. Qual foi a primeira linha de sucessão de Deus para salvar o mundo? Qual foi o povo que ele escolheu? Israel. Deus escolheu Israel não para ele ser o Deus exclusivo de Israel e ficar só aquele negócio. Não. Era para Israel fazer o que as igrejas fazem hoje. Era para Israel comunicar Deus ao mundo. E o Paulo vai explicar isso lá em Romanos. Ele fala, Deus não é só Deus de Israel. Deus é Deus dos gentios. Deus ama eles como ama nós. Ou porventura Deus é só nosso. Deus levantou Israel para salvar o mundo. Então Israel era rebelde, desobediente, um povo ruim, um povo que apanhava de inimigo. Aí se consertava com Deus, era abençoado, voltava a pecar de novo. E quando eles se consertavam com Deus, eles faziam assim, nós não vamos falar de ninguém, não, nós não vamos falar para ninguém, que Deus é só nosso. E aí eles erraram, eles falharam nisso. De forma que daí Deus ele abre para os gentios, ele vai cumprir a promessa dele agora, ele vai trazer Jesus, que vai ser o Deus de todos os povos agora de verdade. E ele explica para nós em Romanos também, que nós éramos zambujeiro, oliveira brava, e Israel é a oliveira de verdade. Então Israel agora foi cortado e ele nos enxertou aqui, ó, para ter a mesma seiva, os mesmos presentes, a mesma unção, a mesma direção, as mesmas bênçãos e o mesmo poder que outrora era de Israel, agora é da igreja, agora é do povo de Deus. É assim que Deus fala, é assim. Agora, nós não podemos cometer o mesmo erro de Israel. Você não pode corrigir tua vida aqui e esquecer dos outros. Você não pode só buscar o que é teu, da tua família. Esquecer esse erro. Então a primeira linha de sucessão universal, mundial de Deus para salvar a terra foi Israel. E agora quem é? Todos os povos. Em cada lugar onde existe uma igreja de verdade, lá Deus pode salvar aquela população, aquele bairro, aquela cidade, aquele lugar. A igreja precisa entender isso. Amém? A primeira linha de sucessão universal foi Israel. Agora Deus trabalha assim, com qualquer pessoa, com qualquer povo. E hoje, a primeira linha de sucessão de Deus para salvar alguém numa casa, a primeira linha de sucessão, sabe quem é? O marido, o pai, que a Bíblia chama de sacerdote do lar. É a primeira linha de sucessão de Deus. Quer ver uma coisa? Quem é casado aqui, pai de filhos, fica em pé em nome de Jesus. Você que é casado, tem filho, você que é um homem que cumpre com as suas responsabilidades, que trabalha, e se não está trabalhando, só porque ficou em pé, vai abrir uma porta de emprego para você em nome de Jesus. Você é um homem casado, fez filho, né? Tem uma mulher, parabéns pela coragem. Quero dizer algo de Deus para você. Nós temos responsabilidades como homens. Nós temos responsabilidades como maridos, como pais. Mas a maior responsabilidade que está sobre vocês e eu é o chamado de Deus. Você pode ser quem você for. E eu torço para que você chegue longe profissionalmente. Mas existe uma coisa que você não vai se justificar naquele dia. O sacerdote que Deus colocou na tua vida. Você é o responsável pela sua família. Você é o responsável por levar suas crianças, tua mulher, tua família para a presença de Deus. E não me vem com esse papinho que eu estou começando agora, que eu estou mostrando para você alguém que nem tem nome, que era escravo, que foi um instrumento de Deus para salvar uma família. Porque um dia Deus vai nos cobrar isso. É gostoso jogar bola, é gostoso ir para a praia, é gostoso comprar carro zero, é gostoso divertir. Mas você precisa entender que o maior selo de qualificação do céu sobre a nossa vida é isso. Nós somos sacerdote de Deus. Na tua casa, tua palavra é poderosa.
Sobre os teus ombros, Deus colocou uma responsabilidade de proteger tua casa, de salvar tua família e de salvar todas as pessoas que convivem com você. Isso um dia, mais cedo ou mais tarde, vai ser cobrado. A Bíblia diz isso para você. E a pior coisa é quando a gente vê que o homem não está funcionando como isso. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, que caia por terra toda a tua fraqueza, todo o teu medo, todo o ensino errado que você recebeu, porque é uma honra e uma das coisas mais maravilhosas do mundo poder ser sacerdote do lar. Quando o homem, ele erra lá atrás, quem é que pega o fruto proibido que faz o pecado entrar na humanidade? Quem é que vai lá mexer naquela árvore? A mulher. E por que Deus chega lá e cobra do homem? Exatamente por causa disso aqui. Porque a responsabilidade é do homem. Seja abençoado em nome de Jesus. E a partir de hoje, seja sacerdote da tua casa. Em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? A primeira linha de sucessão. A primeira linha de sucessão de Deus numa casa é o homem. Se o homem não quer, Deus usa a mulher. Beleza? A primeira linha de sucessão numa família para ser usado por Deus é o homem. Quando o homem não quer e jamais se justificará dessa incumbência, Deus usa a mulher. É por isso que você vê às vezes o cara não está na igreja, a mulher está fazendo a obra. Deus está usando ela porque o cara não quer ser sacerdote. E na igreja tem muito. Não quer. Pensa que é trabalhador, mas é. É pai, eu sei que ele quer o melhor. Só que ele está desconsiderando o maior chamado da vida dele. E aí Deus ele quer usar alguém. E quando o homem negligencia isso, Deus começa a usar a mulher. Se a mulher negligencia isso, Deus começa a usar o filho. A filha. Aqui na igreja tem isso. Nem o pai nem a mãe quer ser crente, mas o filho está puxando a fila. Porque Deus, ele vai esgotar todas as linhas de comunicação dele para salvar e para levantar alguém. Quando o filho não quer, ele vai para o outro filho. Quando o outro filho não quer, ele vai para a filha. Quando a filha não quer, ele chega lá no caçula. Vai tentar usar. E quando Deus não acha nem o homem, nem a mulher, nem o filho, nem a filha, ele usa a empregada. Mas Deus tem um amor imparável pelos perdidos. Por isso que às vezes vai um pedreiro na tua casa lá e quer falar de Jesus. Para você não, né? Que você já está crente. Mas vai um pedreiro lá, vai um jardineiro lá, vai um pintor lá. E ele quer falar. Porque lá o marido não quer, a mulher não quer, o filho não quer, a filha não quer, o cachorro não quer, o burro não quer. E Deus quer salvar aquela família de todo jeito. Porque Deus tem um amor pelos perdidos, cara. Entende isso, cara. Não esgota a linha de comunicação de Deus. A partir de hoje, eu varão valoroso, sacerdote do lar. Você não vai sair dessa não, meu. Levanta a tua mão e fala: Deus pode contar comigo. A partir de hoje eu vou tomar vergonha. Eu vou ser o homem da minha casa. Eu vou ser referência da minha esposa. Eu vou ser referência da minha família. Vou parar de chorar e vou entender que Deus conta comigo. Aí Deus vai usar a mulher, não usa a mulher, usa o filho, não, vai usar a empregada. Está aqui. Deus faz isso. Agora, qual a motivação da empregada? Que motivação que ela tinha, irmão, para ser usada? Eu não quero nem saber, eu sou escravo empregado aqui. Isso te ensina alguma coisa ou não? Que motivação tinha essa mulher para ser instrumento de Deus, para curar alguém, para salvar alguém? O que é que te motiva? O que é que você está esperando para ser canal de Deus? Que motivação tem uma moça dessa, cara? Longe de casa, sozinha, sem os pais, sem pagamento, sem nome, sem perspectiva de voltar, eu sou escravo aqui, e ainda o capitão do exército da Síria, não tem jeito de fugir. Mesmo assim, você é um canal de Deus para ser usado por Deus aqui. Ai, meu Deus do céu. Mesmo sem nenhuma motivação, ela tinha coragem de abrir a boca para salvar a vida de alguém.
Isso aqui me envergonha, né? Deus está mudando os corações aqui hoje. Eu quero que você entenda o que Deus está falando hoje aqui. Para com esse negócio, cara, de vir aqui pegar uma palavra, um culto legal. Nada muda na tua vida se você não entender o teu papel, a tua posição, a tua postura e o que você tem que fazer. Tua casa vai mudar quando você fizer o papel que a empregada fez. Sabe por quê? Porque isso trouxe promoção para ela. Os presentes todos que ele levou para o profeta, ele não quis. Embora alguém pegou um pouquinho, ele leva tudo de volta. Para quem você acha que ele vai dar? Você acha que ele vai chegar lá curadinho, com o coração queimando, que ele conheceu o Deus único, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus do profeta Eliseu, o Deus de Israel? Será que ele vai chegar lá e ele não vai nem olhar para aquela moça? Ou será que ele vai chegar lá e vai promover ela? O entendimento do teu papel na presença de Deus te traz promoção. Você não precisa sentar no sofá. Você não precisa sair com o chefe. Você precisa entender que Deus que te pôs lá, o Deus que te prometeu isso, Ele vai te promover quando você entender quem é você. A obrigação é da igreja de mostrar isso para o mundo. Eu vi uma enquete essa semana, você também viu. Estava rolando aí nas redes sociais. Alguém no meio da rua, num centro, numa cidade muito cheia, muito movimentada, e ela estava segurando uma cartolina, vocês viram? E estava escrito lá assim, ó, eu tenho depressão, preciso falar com alguém. Vocês viram? E ficava assim, eu tenho depressão, precisando conversar. E todo mundo chega assim, ninguém parava para falar com ele. Assim, uma cartolina escrito assim, ó, sou depressivo, preciso conversar com alguém. Com uma cara de bonzinho, assim, todo mundo desviava. Mas do outro lado da cartolina, ele virava, estava escrito assim, dinheiro grátis. E de notas coladas assim. Imagina o que aconteceu. Um monte de gente sorrindo para ele assim, pegando dinheiro. Ai, que tudo bem. O coração do homem é ruim, irmão. Nós somos ruins, né? Aquele livrinho do Charles Finney, ele diz assim, para sermos usados por Deus, a primeira coisa que nós precisamos é esquecer de nós mesmos. As pessoas não querem saber de Deus. Mesmo assim, o papel da igreja é insistir e amar até nós vencermos esse mal. Mesmo as pessoas sendo assim, é só lembrar como que nós éramos lá. Nós íamos fazer a mesma coisa. As pessoas chegavam para tentar falar de Deus para alguém, a gente, não é piar. O piar dentro da igreja, não quero nada com nada. Vou sentar aqui, eu vou observar, eu sou o rei da vodka de Caraguá. Sou o rei. Agora ele senta no primeiro lugar aqui, chorão, profeta chorão, homem de Deus, porque o incomparável, o imparável amor de Deus é real. Da mesma forma que ele operou na vida de Naamã, ele quer operar na vida da prostituta ali fora, na vida do bêbado ali, na vida do drogado, na vida dessa pessoa depressiva que te procura para pedir uma oração, na vida desse amigo, dessa amiga, e você não quer ser uma referência de Deus para ela. Falei que ia ser uma palavra de ativação. Para de querer a bênção, cara. Para de querer só as notas grátis. Pega o primeiro lado da cartolina e conversa com alguém, porque Deus quer te usar. Para de querer as coisas para você, porque isso é um pensamento mundano, cara. Nós ficamos com a primeira parte difícil, sentar com alguém, discipular alguém, ouvir um monte de problema que a gente nem pode resolver. Mas às vezes uma palavra nossa basta. Deus ainda é Deus em Israel. Eu entendo que as pessoas, elas são muito responsáveis. Eu acredito que assim 95% das pessoas são responsáveis. O Brasil, a maioria, o brasileiro é bom, mas elas
as que não estão na igreja, elas são irresponsáveis com Deus, concernente à salvação. Mas isso porque elas não entendem que elas estão perdidas e precisam de um Salvador. Para isso é necessário uma empregada, um empregado, alguém que fale do amor de Deus para eles. Esse é o papel principal da igreja, de qualquer igreja, da ADAC, da Bola de Neve, da Batista, da Wesleyana. Não pense que é só aqui dentro. Isso aqui não é nada. O nosso maior papel é como escravo de alguém. Nosso maior papel é lá no seu trabalho, é lá na tua escola, é no teu oikos, é nos teus parentes, é na tua família, na tua posição como homem e como mulher de Deus. Porque existe um povo, a igreja jamais poderá ser honrada, a igreja jamais será respeitada se ela não mudar a vida de um leproso, se ela não mudar a vida de um publicano, se ela não mudar a vida da mulher com fluxo de sangue, se ela não mudar a vida de uma prostituta, se ela não mudar a vida de um viciado, se ela não mudar a vida de um pecador, ela jamais será igreja de Jesus Cristo. E para isso você precisa se levantar. Para isso, você precisa entender que Deus não precisa do momento em que você fizer a teologia, do momento em que você for batizado com o Espírito Santo, do momento em que você se achar digno disso, mas a partir do momento que você entende que você não pode viver sem Deus, que você é dele, que Ele te ama, você está prontinho para fazer a diferença na vida de alguém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou orar.